Oi, pessoal. Eu sei que eu tô um pouco sumida. É que eu não ando muito bem. Mas eu tive vontade hoje de gravar um vídeo. Muito interessante, eu acho. É porque eu fiz uma reflexão. E eu contei essa reflexão para duas pessoas. E as pessoas acharam interessante a minha reflexão. E aí eu achei, por que não eu gravar um vídeo falando sobre essa minha reflexão? Ver se mais alguém acha que faz sentido. Não que as duas pessoas tenham achado que faz sentido. Uma delas eu sei que achou, que foi meu esposo. E aí contei pra minha esposa e contei também pra médica do posto de saúde que eu tava conversando hoje com ela. E aí eu conversei com ela sobre séries também, filmes e livros. E aí eu falei sobre uma série que eu assisto e sobre uma reflexão que eu fiz em cima dessa série. E da minha experiência também sobre que eu tenho, somente na questão da surdez, por exemplo. Eu, eu assim, só pra deixar claro pra todo mundo, eu não sou. Eu gosto muito de ser brasileira. Eu sou muito fã do Brasil. E sou assim, até, como é que eu posso dizer? Adoro torcer pro Brasil nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. Eu adoro a cultura brasileira, essa mistura brasileira. Eu, eu tenho orgulho, sabe, de ser brasileira. Mas a gente tem que dizer que o Brasil tem seus lados bons e seus defeitos também, certo? E se eu fosse escolher um dia viajar para qualquer lugar do mundo, eu acho que um dos últimos países que eu viajaria seria os Estados Unidos. Assim, nada contra, mas eu tenho lugares muito mais interessantes e eu acho o pessoal dos Estados Unidos muito metido, talvez. E não todos, mas a maioria, eu não sei explicar muito bem. Não sei se é a imagem que passam pra gente de que eles são tão patriotas assim. Sei lá, do jeito que alguns lá são. Que a gente vê, assim, algumas coisas que eu não. Sei lá, eu tenho. Não é um lugar que eu. Oh, eu quero. Talvez um dia viajar, conhecer. Se um dia eu fosse conhecer outro país. Talvez se eu só tivesse como ir nos Estados Unidos, iria, né? Vai que. Eu nunca viajei de avião nem nada, mas se um dia eu tivesse. Ah, ganhei uma passagem para os Estados Unidos, eu não vou. Ah, eu acho que eu ia pensar isso, sim. Mas o que eu quis dizer é que se eu fosse escolher um país para viajar, não seria logo os Estados Unidos logo de cara, pelo contrário. Eu ia querer ou conhecer um país da Europa, porque eu acho a parte histórica da Europa muito interessante, bonito, acho as paisagens de lá muito lindas, as construções, a cultura. Eu gosto, sabe, das coisas, porque muito que a gente aprendeu vem da cultura europeia, né? Então, os europeus têm muita influência no mundo ocidental. Então, eu digo que na América principalmente, tanto a América inteira, continente, né? Todos os países da América têm uma contribuição muito grande da cultura europeia, então eu acho que seria muito interessante. E as paisagens lá são muito bonitas. Então gostaria de conhecer algum país da Europa, provavelmente seria logo de cara. Ou eu ia gostar de conhecer a Índia, ou algum país asiático. Não que a Índia não seja, né? A Índia também é asiático. Mas eu quis dizer, tipo, China, Japão. Acho que Japão, mais do que a China. Mas eu acho que eu me interessaria, assim, sabe? Conhecer países. Ou quem sabe eu conheceria até um país. A África. Eu acho que a África seria mais fácil para mim pelo clima. Porque eu acho que se eu fosse visitar a Europa, teria que ser no verão, porque eu sinto muito, eu tenho muita sensibilidade tanto ao calor quanto ao frio. Antes eu tinha só sensibilidade mais pro frio. Hoje em dia eu tenho tanto pro calor quanto pro frio. Na verdade, eu não sei dizer muito sobre o calor, porque eu acho que eu tinha dificuldade de entender o calor quando eu era criança, porque eu lembro de eu ter muita alergia, brotueja, sabe? Minha mãe botava um monte de creme em mim, que eu ficava toda vermelha empolada no calor. Então, eu tinha sensibilidade ao calor. Mas ao mesmo tempo eu não tinha noção direito. Então, às vezes estava calor e eu andava de jaqueta, de casaco. Tipo, entende? Eu não sei explicar direito, mas o frio sempre tive sensibilidade ao frio. Sempre tive. E eu gosto mais de frio do que de calor. Porque a sensibilidade ao frio que eu tenho, ela pode ser
se eu usar, digamos que bem agasalhada, o frio diminui. Lógico que se não for um motivo frio extremo, mas é mais fácil você ficar agasalhado e elegante e bonito até, se não for um frio extremo, porque eu não, na verdade, extremo pra mim não precisa ser extremo, tá? Extremo pra mim, 11 graus já é extremo. Mas assim, extremo, mas pra mim é. Eu já estive uma vez num lugar que tava 11 graus e eu não queria sair dentro do lugar fechado. E a minha família queria passear, era Nova Friburgo, e eles queriam ir no shopping. Mas eu não queria sair de casa, porque eu tava com frio dentro de casa, imagina sair pro shopping. Tipo, por que não podemos ficar aqui quentinhos? Se nem quentinho eu tava. Então, assim, eu tenho muita sensibilidade ao frio, muito mesmo. Mas dá pra botar casaco, dá pra botar agasalho se não for tão frio, sabe? Já o calor, não tem como você andar pelado e trabalhar pelado, de biquíni. E eu me sinto vergonhada de não estar vestida. Então, isso é uma coisa. Como é que eu posso dizer? É uma coisa, sei lá, não sei explicar. Mas, então, eu acho que na África seria mais fácil por causa do clima, isso que eu queria dizer. E Austrália, eu tenho amor e medo da Austrália. Eu gostaria de conhecer a Austrália, mas eu não acho que eu nunca iria pra Austrália. Se eu fosse viajar pra um país, acho que eu nunca escolheria a Austrália. Porque lá tem os animais mais assustadores do mundo. Eu tava assistindo TV, agora a TV desligou, por isso ficou mais escuro assim o vídeo. E eu tenho medo dos animais da Austrália, então acho que não é um lugar pra mim. Mas eu gosto porque eu acho a Austrália bonita, interessante. Eu acho o povo de lá legal, eu gosto das séries da Austrália. Eu gosto. Tem uma autista na Austrália que é uma atriz. Eu gosto muito dela também. Eu não sei o nome dela, desculpe. Então, assim, acho legal o balé na Austrália, por exemplo. Eu assisti uma série chamada Dance Academy e o filme também. Então, eu amei assistir. E é todo na Austrália, sabe? Então, eu gosto disso, da cultura australiana, digamos assim. Não da cultura, que eu não conheço tanto da cultura, é, da cultura original de lá. Eu quis dizer, assim, do que eles produzem pro mundo. Eu acho legal. Eu gostei de quando teve Olimpíadas na Austrália, eu lembro, eu era criança, mas eu fiquei muito interessada naquela cultura toda que eles estavam contando, justamente da cultura original mesmo. Eu achei interessante, mas eu não sei nada. Mas o que eu quis dizer é que eu gosto muito de uma série chamada Amor no Espectro. Existem vários, em vários países. Inclusive eu soube que estão gravando aqui no Brasil. E tem uma que eu acho que é na Austrália, não me lembro qual é o outro país, mas eu acho que é a Austrália. E tem uma que é dos Estados Unidos. Mas eu não sei se vai ter outros em outros países. Eu sei que estão gravando, pra mim, ouvi falar que estão gravando uma no Brasil. E essa série, Amor no Espectro, é uma série que ela mostra os relacionamentos de pessoas no espectro autista. E aí pode ser com uma outra pessoa autista, com uma pessoa neurotípica, ou com alguma neurodivergência diferente. Então, é muito interessante a série. Muito legal mesmo. E eu conheço minha amiga que é autista, ela também ama essa série, então eu acho muito legal isso, porque a gente não vê só os autistas que as pessoas botam nas séries pros atores que não são autistas fazerem. Porque a série é um reality, tipo assim, entendeu? É um documentário. Eu não sei explicar o que é, mas são pessoas reais, são autistas de verdade. Então isso pra mim é incrível. Tanto que as minhas séries favoritas com personagens autistas são com atores autistas. Uma é da Amazon, que é como é que é? Eu acho que é. Ai, gente, eu esqueci o nome agora. Depois eu vou colocar nos comentários ou na descrição do vídeo qual é o nome da série que eu esqueci agora. Eu sei que é uma coisa de somos nós. Somos nós. Esse somos nós. It is us. Acho que é it is us, eu acho. Ai, eu não lembro agora. Mas é muito legal a série. Porque todos os personagens autistas são feitos por atores autistas. E eu acho isso muito maneiro. Inclusive a série que eu vi
que eu gostei também com uma personagem autista é dessa atriz autista australiana. Só que a série eu acho que não é australiana, mas ela é uma atriz australiana que fez a série. É uma série, tipo, não é sobre autismo, é sobre adolescente, sabe? Tipo uma malhação, assim. É uma série sobre adolescência, sobre diversidade, diferenças, tudo. E eu acho muito legal quando você dá oportunidade pra atores com deficiência fazerem personagens com deficiência, ao invés, assim como de não só de deficiência, de, por exemplo, eu acho que se você vai fazer uma novela sobre o povo indígena, você podia descobrir se tem atores indígenas que poderiam fazer aqueles personagens, sabe? Se você vai fazer uma série sobre o Oriente, sobre a China, por exemplo, eu acho esquisito você pegar uma pessoa tipo eu e botar pra fazer um chinês. Eu não pareço um chinês, entendeu? Eu lembro que uma vez teve uma novela aí que o Tony Ramos fez uma pessoa oriental, tipo, tem nada a ver. Então, assim, não que a gente não, o ator não possa atuar pessoas de diferentes coisas, mas eu acho esquisito você, tipo, botar a pessoa num bronzeamento artificial pra dizer que ela é da Índia, por exemplo. Sendo que você pode pegar uma pessoa que seja mais morena e fazer essa pessoa, que pareça mesmo uma pessoa da Índia e fazer e ser que é uma atriz e fazer ela. Eu sei que as pessoas prezam pela qualidade, mas eu acho que mesmo com qualidade você consegue se você procurar direito. E com as pessoas com deficiências, principalmente. Então eu acho que fazer personagens autistas com pessoas que não são autistas, fazer personagens surdos com pessoas que não são surdas, fazer personagens de pessoas cadeirantes com pessoas que não são cadeirantes, fazer personagens cegos com pessoas que não são cegas. Eu acho que tem muita gente surda, muita gente autista, muita gente cega e muita gente cadeirante no mundo. Então, dá pra você achar um ator legal, sim. E as pessoas evitariam fazer uma coisa falsa, sabe? Eu sinto falsidade. Então, essa série Amor no Espectro, eu, eu tinha assistido o do outro país lá toda. Eu tinha assistido a primeira temporada da americana, mas eu ainda não tinha visto a segunda e a terceira. E eu assisti a segunda e agora eu tô na terceira temporada da americana. E o que eu percebi, não só nessa série, tá? Mas como é que eu vou dizer? Em comentários, em filmes, em outras coisas, sabe? Eu notei que o bullying lá é muito pior. Eu não sei se hoje em dia tá assim, como é nas séries e nos filmes e tudo mais. Porque aqui no Brasil também existe muito bullying. Mas aqui no Brasil tudo é meio que... Como é que eu vou explicar? Existe bullying no Brasil, mas é diferente. Eu acho o bullying de lá mais pesado. Eu não sei explicar. Talvez seja porque, assim, na minha época existia muito bullying, mas eu acho que era diferente, não era tão pesado. Hoje em dia parece que o bullying começa mais com as crianças com 9, 10 anos que vai ou mais pra cima, sabe? Mas aqui no Brasil acho que mais velhas. Eu acho que hoje em dia com a inclusão aqui no Brasil assim, tudo mais, eu vejo que as crianças mais novas, elas abraçam muito a diversidade, sabe? Os coleguinhas que são diferentes, pessoas com deficiência. As crianças não têm discriminação, sabe? Elas gostam de ajudar, gostam de estar ali com aquele amigo, abraçam mesmo, sabe? Gostam de ver ele feliz, de agradar ele, de saber o quanto é diferente por curiosidade. Então eu acho que talvez não seja tão pesado como nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é meio que... Eu acho que nos Estados Unidos os adultos meio que aprovam o bullying, sabe? Eu sinto isso. Eles quase têm orgulho de que nas escolas deles tem bullying e ponto final. Não faz nada pra reverter o bullying nas escolas. Eu sinto tipo isso, sabe? Sei lá, eu acho que o bullying lá é pior pelo que eu noto, pela comparação, mas eu não posso falar que eu tenho certeza, porque eu nunca fui nos Estados Unidos, eu não fui uma pessoa americana pra saber como que é sofrer bullying nos Estados Unidos.
E eu sei que no bullying no Brasil pode ser muito pesado, sim. E não que eu não tenha sofrido bullying, eu sofri, mas eu sofri pouco bullying na escola porque eu sabia me defender de forma diferente. Eu nunca soube me defender fisicamente. Mas eu sabia me defender com as armas que eu tinha, tipo, com a inteligência, com conhecimento, por ser queridinha dos professores, das diretoras de escola, dos coordenadores, inspetores. Então, assim, eu sempre ficava perto de adultos para eles me defenderem, sempre tinha um grupinho que eu fazia favores para eles, para que eles me protegessem, tipo, algumas coisas assim. Então, eu até sofri bullying, mas não tão forte quanto eu vejo algumas pessoas que eu conheço sofrendo bullying muito pior que eu. Mas eu não tô desmerecendo o bullying que essas pessoas sofreram, mas se vocês puderem entender, eu sinto que nos Estados Unidos seja um pouco pior. Porém, contudo, no entanto, lembrando a aula de português, mas porém, contudo, todavia, eu sinto que nos Estados Unidos, talvez a sociedade, por mais preconceituosa que ela seja com os outros, elas aceitam mais a pessoa ser como ela é mesmo. Como assim, você vai me perguntar? Se eles têm tanto bullying, como é que eles aceitam mais a pessoa como ela é mesmo? Talvez não na infância e adolescência na escola, mas na família. Eu vejo que na família as pessoas autistas, por exemplo, elas são muito apoiadas na família, sabe? E se elas estiverem sofrendo bullying, simplesmente os pais falam: você vai aprender em casa, mas ninguém te vai fazer mal, você é perfeito do jeito que você é. E eu vou te defender. Nem que eu te tire da escola, mas eu vou te defender, entendeu? Tipo, e eu acho isso muito bonito, sabe? A forma com que eu percebo que é. Parece que o masking lá é menor. Parece que nos Estados Unidos existe menos masking pro autismo. Porque eu me vejo sendo exatamente como as pessoas da série são. Estranhas, esquisitas, sabe? Eu sou assim. De verdade, eu sou daquele jeito. Só que eu fui tão orientada a ser agradável ao outro, a não desapontar o outro, a aprender a me comportar para os outros, que talvez eu não tenha me permitido ser eu mesma por muito tempo. Eu não sei explicar muito bem o que eu quis dizer, mas eu tava melhor no meu ensaio. É que, gente, não é que eu ensaio para fazer vídeos. É que tudo na minha vida primeiro passa na minha mente várias vezes antes de se tornar realidade. Se eu vou numa consulta médica, por exemplo, eu fico o dia inteiro pensando naquela consulta médica e planejando o que eu poderia falar, mesmo que na hora saia tudo diferente. Mas eu tento pensar em mais possibilidades possíveis para tentar acalmar minha ansiedade. Mas os meus trejeitos, eu preciso voltar com eles com mais orgulho, sabe? Eu me travo muito na frente das pessoas para não transparecer quem eu sou de verdade, não no meu jeito de ser, mas nos meus trejeitos, por exemplo. No meu... Gente, se vocês estiverem ouvindo um ronco no fundo, é porque não é o horário de eu estar gravando o vídeo, é o horário das pessoas estarem dormindo, mas eu não consegui dormir ainda. E meu esposo já está dormindo e roncando horrores aqui em casa. E os cachorros latindo pouco só porque estão ouvindo minha voz. Vão acordar a vizinhança inteira, mas eu quis gravar o vídeo porque quando eu me inspiro, eu tenho que gravar logo o vídeo, senão depois eu não gravo. Então, o que eu quis dizer que eu, eu, eu acho que as pessoas não se escondem tanto lá, sabe? E o capitalismo, ele é ruim de qualquer jeito, eu sei. Eu detesto o capitalismo e o que ele fez com a nossa sociedade. Principalmente aqui no Brasil. Eu vejo que, por exemplo, as pessoas só ligarem, os poderosos, só ligarem pro dinheiro e não pra sociedade. Poxa, eu lembro que quando eu estudei no ensino médio sobre Marx, eu fiquei encantada. Eu tive até um problema no ensino médio, porque a, uma, eu aprendi primeiro com Marx como professor de sociologia, mas depois com a professora de história eu estudei sobre o capitalismo e o socialismo.
E aí eu já tava apaixonada pelo socialismo, sabe? E aí a professora chegou e disse assim, olha, eu vou fazer um sorteio, dividir a turma em 2 grupos. E cada grupo vai ter que defender o sistema que for sorteado, tipo, capitalismo ou socialismo, como se fossem advogados. Então vocês vão enumerar as qualidades e os defeitos dos dois sistemas, porque todos os dois têm qualidades e defeitos, e vocês vão defender e saber retrucar com uma defesa do outro. Só que eu caí no grupo do capitalismo. Olha, aí foi, assim, é uma cena da minha adolescência que a rigidez cognitiva tava assim, gritando. Se eu soubesse que eu era autista ali, talvez a professora não tivesse agido do jeito que ela agiu comigo. Ela foi ótima, não, tá? Ela não fez nada de errado. Eu quis dizer que talvez ela entendesse melhor a minha reação, porque a professora, como eu sempre fui uma pessoa aluna exemplar, quietinha, estudiosa, ela não achou que eu fosse ter problema, sabe? Com uma simples dinâmica. Paz. Não foi o que aconteceu. Eu comecei a chorar que nem uma desesperada. Eu chorava e ninguém conseguia me acalmar, ninguém conseguia me fazer parar de chorar. E eu chorava pior que um bebê, como dizia minha irmã. Eu chorava igual criança. Mesmo estando no ensino médio, eu chorei horrores, que eu falei, não, professora, você não pode me deixar no capítulo, pelo amor de Deus, me bota só. E a professora, não, é a sua chance de aprender a argumentar com uma coisa que você não concorda também. E eu, não, pelo amor de Deus. Eu falei, como é que eu vou defender uma coisa? E aí o meu outro grupo vai falar, não, por causa disso, eu vou falar, ok, vocês ganharam, porque eu concordo com vocês. Tipo, eu não consigo defender algo que eu não concorde. Então, aquilo me pega num. Quando isso acontece comigo, vocês veem uma outra Gabi que poucas pessoas conhecem. Minha família conhece, meu esposo conhece, pessoal que cresceu comigo na infância e na adolescência, assim, por muitos anos, também conhece. Tipo, a minha concunhada, que é minha melhor amiga, Patrícia, é uma das minhas melhores amigas, né? Patrícia, é porque ela é uma pessoa que sempre esteve na minha vida e a gente já faz parte da família, né? E também quem entende. Acho que o pessoal viu, eu acho que, não que entenda, que viu isso, talvez, na verdade eles não entendiam nada, mas eles viam isso, né? O pessoal que estudou comigo por muitos anos seguidos, assim. E também meu cunhado, né, lógico. O pessoal do grupo espírita que ficou anos também assim comigo, sabe? Que a gente era do grupo jovem, desde a evangelização infantil, assim, a gente cresceu junto, assim. Acho que eles conheceram essa Gabi. Ah, na faculdade também, graças a uma professora, essa Gabi apareceu um dia e assustou todo mundo. Ah, mas é, é difícil me ver com teimosia e com raiva, sabe? Ah, e quando na escola falam alguma besteira sobre inclusão, algum absurdo tremendo sobre alguma coisa assim que eu não me asseguro. Então eu viro uma leoa, uma pessoa irreconhecível para quem não me conhece. Mas então eu chorava, eu sabia que eu tinha que obedecer a professora, eu sempre fui obediente, mas eu chorava horrores porque eu não conseguia aceitar aquilo. E aí o que eu fiz? Eu falei pra professora, olha, o máximo que eu posso fazer por você, professora, pra eu não vir tirar zero nesse trabalho, eu não quero tirar zero, pelo amor de Deus. Eu chorava, eu falei, eu não quero tirar zero no trabalho, pelo amor de Deus. CDF, como é que eu ia tirar zero? E eu chorei muito, 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 muito. Sério, eu fui pro banheiro, lavei o rosto, não adiantou, continuei chorando, e soluçava, e engasgava, e todo mundo tentando me acalmar. Foi um espetáculo, assim, no ensino médio. Nem sei se minha mãe sabe disso que aconteceu isso comigo no ensino médio, na aula de história. Eu não sei se eu contei pra ela. Eu costumava contar quando eu chegava em casa que as coisas que aconteciam comigo na escola, mas às vezes ela não tinha paciência de prestar tanta atenção em todos os detalhes, porque eu falava demais. Eu falo demais até hoje, né? E aí eu lembro que eu. O que eu fiz? Eu anotei os tópicos para ajudar meu grupo, mas eu não falei durante o trabalho inteiro. Eu chorei durante o trabalho inteiro.
Eu falei, nem que eu tire uma nota baixa. Mas falei, professora, eu ajudei com o meu conhecimento. Mas eu não vou abrir minha boca. Eu não vou argumentar. Eu não vou. Não vou. Por mais que seja uma das pessoas mais fortes do meu grupo, eu não vou. Eu vou dar para eles a ferramenta e eles que vão ter que ser os advogados. Eu não vou ser advogada nenhuma. Eu não. A professora esperava que eu participasse como uma das principais, sabe? Tipo assim, porque eu sempre participei muito das aulas. Mas não. Não dava para mim. Eu fiquei calada o trabalho inteiro. Acho que foi o único trabalho que eu fiquei o trabalho inteiro calada. E só saía lágrima, assim, porque eu já sido parar de chorar horror, mas a lágrima me escorria, sabe? Dos meus olhos eu fiquei com a cara toda inchada, sabe? Eu sempre chorei muito. Eu, eu digo que quando eu penso assim na minha infância, na minha adolescência e vejo o autismo lá, a maioria das minhas crises eram de choro. Muito choro, me fechar, chorar, me esconder, coisas assim. Eu chorava muito, muito. Quando algo saía do que eu esperava, o choro era certo. E por isso que a minha irmã me chamava tanto de bebezinha, bebezona. Falava, você está igual a bebê. E eu detestava isso. Até hoje. Olha, gente, a única vez que o William falou isso pra mim, juro pra vocês, foi quando o marimbondo, eu pisei no marimbondo. E aí é lógico que naquele não tenha me picado, né? O ferrão entrou, porque eu pisei no marimbondo, tadinho. Ele tava no chão e eu não vi. Então eu pisei no marimbondo e ele entrou no meu pé. E olha que isso é raro, porque eu sou uma pessoa que eu não ando descalça de jeito nenhum. Só que eu acho que ele tava em cima do chinelo, alguma coisa assim. Eu tinha acabado de. Eu estava procurando. Tipo, a casa estava muito limpa, tipo, pra eu estar descalço. Então, assim, foi uma coisa assim que aconteceu pra quê? Eu chorei, mas eu chorei desesperadamente quando eu fiquei com a picada de marimbondo no meu pé. E o William tava tentando me acalmar, ele queria passar alho, porque alho desinflama, né? Ele sempre que um bicho pica ele ou algum animal aqui em casa, ele sempre passa o alho, cru mesmo, sabe, o alho, na ferida e desincha. Ela nem chega a inchar, na verdade. Pela quantidade inflamatória do alho. Lógico que eu acho que ele dá uma apertadinha pra, não é o alho com a casca inteira, eu não sei se ele descasca, eu não lembro agora se só, mas eu lembro, sim, sabe, dele passar alho. E ele queria passar alho no meu pé, mas eu tava com tanta dor que eu não conseguia parar de chorar, não conseguia, e ele não conseguia se concentrar pra me ajudar com eu chorando. E aí, por acaso, ele falou, você tá parecendo um bebê chorando. Mas, gente, por mais que ele não tenha falado isso com essa forma que eu falei, tá? Ele falou isso de uma forma super suave, tranquila, mas só dele ter usado a palavra, meu filho, mas eu comecei a chorar mais ainda. Foi horrível. Esse dia foi o dia que ele ficou assim, ele ficou desesperado. Ele falou, Gabriel, nunca vi você chorar como você chorou dessa vez. Ele se assustou muito. Então, às vezes eu choro psicologicamente muito, mas eu não chego a chorar como eu chorei com a picada do marimbondo no meu pé, sério. Eu sou muito chorona, tá? E sou muito manteiga derretida também pra filme e série. E é quando todo mundo chora, eu não choro. Eu surpreendo. Eu choro em desenho animado, em filme que ninguém chora. Tô lá, chorando horrores. Aí vem uma coisa que todo mundo chora, tipo, alguém conta que alguém morreu. Todo mundo, ai meu Deus, alguém morreu. E eu fico tipo assim, por que será que eu não tô chorando? Será que as pessoas estão notando que eu não tô chorando? Mas eu tô fugindo do assunto. Vamos tentar ter foco, Gabi, que já tá tarde da noite e você precisa dormir. Então vamos lá. Voltando ao que eu estava tentando dizer, e já são 28 minutos de vídeo, gente, eu ainda nem consegui explicar meu ponto de vista direito, mas vamos lá. Eu percebo que lá nos Estados Unidos, as famílias defendem mais o jeito de ser dos filhos e não tentam ficar corrigindo eles. Talvez isso seja também até o mal dos Estados Unidos também, sabe? Talvez a educação lá não seja tão boa, talvez em algumas famílias devido a isso. Eu vejo, às vezes, pouca correção, sabe? Mas, de certa forma, isso é um pouco bom porque eles empoderam, sabe? A criança a ser do jeito que ela é, o adolescente, o adulto também a ser do jeito que ele é, defende eles. Então eu percebo assim, não que as famílias no Brasil não existam famílias que defendam também, tá? Talvez seja uma experiência que eu esteja fazendo talvez eu esteja fazendo uma comparação totalmente errada, totalmente equivocada, tá, gente? Pela minha ponto de vista, pela pouca experiência que eu tenho, eu tô tendo essa reflexão.
Mas se você tem um outro ponto de vista, você pode ter uma reflexão totalmente diferente da minha e dizer que eu estou equivocada. E eu vou dizer que eu vou procurar entender porque eu estou equivocada, sim, porque eu tenho muita chance de estar. Mas eu acho que nos Estados Unidos as pessoas se aceitam mais como elas são. E o capitalismo, como eu estava dizendo, eu detesto o capitalismo de qualquer forma. Eu acho que o Brasil está muito ferrado por causa dos e quem, porque o poder fica na mão de poucos, o dinheiro fica na mão de poucos, tudo fica na mão de poucos e a maioria fica com nada. Eu não concordo muito com isso. Não existe essa de você lutou na vida. Mas se você não tem oportunidade, é muito mais difícil você lutar com menos oportunidade do que com muita oportunidade. Sabe? São coisas bem complicadas, complexas. Mas no, nos Estados Unidos, o capitalismo é um pouquinho mais inteligente, digamos assim. Por exemplo, aqui no Brasil, uma pessoa surda. A grande maioria dos surdos tem o BPC, ou conhecido como BPC ou LOAS. Por quê? Eles não tiveram uma boa educação, não conseguiram um emprego, porque são surdos, então ninguém deu emprego para eles. E aí eles ganham um benefício social do governo, já que não conseguem trabalhar. Uma miséria. E só quem realmente não tem condição nenhuma é uma esmola muito mal dada, sabe? Não concordo tanto do jeito que é feito, sabe? Eu acho sim que tem que ter programas sociais, mas eu também não acho que seja. Eu acho que tem que ajudar mais gente do que ajuda, inclusive. Eu acho que tem muito mais gente precisando de ajuda, que às vezes a pessoa não é miserável de pobre, mas a pessoa precisa de ajuda sim por ela ter uma deficiência, por exemplo. Eu acho que devia existir um auxílio para pessoas com deficiência, independente da renda dela, sabe? Pelo menos não pagar imposto de renda, por exemplo, sabe? Eu acho isso porque é um pouco injusto. Você tem tanto mais gasto pra você ser uma pessoa com deficiência, você tem tanta dificuldade na sua vida que você tem que. Tanto remédio, por exemplo, você tem que comprar, tanta terapia que você tem que pagar, tanto coisa, acessórios que você precisa ter para poder conseguir ser uma pessoa um pouco feliz, de um pouco de sucesso, ter um pouco de lazer. Às vezes não sobra dinheiro nem pro lazer. E aí você vê que tem pessoas que não têm deficiência nenhuma, tipo, sabe? Não precisa ter gasto com essas coisas. Então, sei lá, Mas, falando do capitalismo nos Estados Unidos, eu vejo que as pessoas estudam aqui no Brasil, por exemplo, então, a educação especial no Brasil, por exemplo, a educação das pessoas com deficiência no Brasil é ainda uma educação com muitas lacunas. Não é de qualidade ainda. Ainda estamos no início, então ela não é uma educação de qualidade. Na maioria dos casos, na maioria das escolas, na maioria dos municípios, estados e escolas particulares do Brasil, eu vejo que não é um ensino de qualidade para as pessoas com deficiência. Os professores ainda não sabem como ensinar as pessoas com deficiência. Até porque, por muitos anos, elas nem estavam em escolas nenhuma. Então, elas ficavam escondidas dentro de casa, não iam nem para a escola, nem para a rua, porque as pais tinham vergonha, por como que eles iriam aprender. Eu acreditava isso também, que as pessoas com deficiência não aprendiam, sei lá. Então eles não estavam na escola aprendendo. E até porque ninguém sabia ensinar também, eles não sabiam aprender. Tipo, ficou desse jeito, sabe? A educação do Brasil ainda tá caminhando muito como formiguinha ainda, sabe? Não só pros PCDs. Mas aí as pessoas com deficiência, então, têm uma educação com muita deficiência, sabe? Com muito pouca adaptação. E para os surdos, então, isso é uma coisa, uma língua diferente, uma cultura diferente, é muito complicado. Uma educação de qualidade para os surdos. Até hoje em dia eu vejo que ainda não vejo assim, os grandes exemplos ainda não vejo serem de tão qualidade como poderiam ser, entendeu? E eu acho que no Brasil os pais não aceitam os filhos como eles são. Eles ficam idealizando que os filhos têm que agradar a sociedade. Não que os meus pais sejam assim, tá, gente? Eu tô falando no geral, assim, do Brasil todo. A sociedade mesmo. Eles aprendem que tem que ensinar os filhos a serem criados pra agradar os outros, tipo isso, entende?
são criticados o tempo inteiro, tipo, você não tá sabendo criar seu filho. Então, os pais são muito criticados e eles acabam tendo que, devido a tanta crítica, eles acabam sendo tão rígidos com os filhos nesse ponto. Sei lá. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Mas eu acho que é isso. Que nos Estados Unidos é diferente essa parte. Porque nos Estados Unidos, a educação de lá é diferente da daqui, como eu falei. Lá, eles têm o que a gente hoje em dia tem na lei de inclusão aqui para as pessoas com deficiência, que é o PEI, que é o Plano de Estudo ou Educação Individualizado. Ele, lá nos Estados Unidos, isso já é feito há muito tempo, não só para as pessoas com deficiência, para qualquer aluno na rede. Como assim? Lá existe aquela coisa de você, inclusive, escolher matérias que tentaram fazer com o ensino médio aqui no Brasil muito mal feito, que pelo amor de Deus deu tudo errado. Mas porque lá tem estrutura para isso. Então lá já é uma cultura de lá. Então os jovens lá, eles começam a decidir do que eles gostam mais, do que eles se interessam, pelo que eles querem, que profissões eles pensam que eles podem querer seguir. Então, quais as matérias que eles vão querer estudar. Então, eles já meio que fazem um estudo individualizado desde antes. No ensino fundamental 2 ainda, tipo, que se fosse comparar ao ensino brasileiro. Seria tipo o ensino fundamental 2 nosso aqui. Dos 10, 11 anos pra cima, tipo assim, dos 11 anos pra cima, eles já começam a ter um pouco de escolhas sobre sua educação. E quando eles vão pro ensino médio, eles já começam a se especializar. Tipo o ensino técnico aqui no Brasil, mas não chega nem aos pés. Lá eles já se especializam mesmo, sabe? Aprofundam-se nas matérias que eles estudam. Eles não precisam estudar aquilo que eles não gostam ou que eles não são bons. Eles são estimulados a aprender aquilo no que eles são bons. Isso, aproveitar os potenciais das pessoas. E aí, no caso das pessoas com deficiência, eles não agem diferente. Eles meio que veem. Se a gente vê as potencialidades e não os defeitos das pessoas, para que elas sejam, inclusive, úteis pro próprio capital, né? Por isso que eu falo que, apesar de não concordar com o capitalismo, isso é uma coisa boa do capitalismo lá, por exemplo. Porque eu entendo o mundo ainda ser necessário ser capitalista, entende? Na grande maioria. Até porque nós nunca tivemos o socialismo exatamente socialista. Tudo que a gente teve foram de exemplos de socialismo, na verdade, não foram socialismo. No que eu estudei, não. Nenhum governo conseguiu ser socialista como Marx pensava lá na época. Nenhum. E a ideia do socialismo, a idealização do socialismo, ninguém conseguiu colocar em prática de fato ainda. Ainda é uma coisa muito fora até nos países que se dizem socialistas, eles não são socialistas. Tem, sim, quem é dono do poder, sabe? Não é o que deveria ser. Não é o ideal que deveria ser. Não é. Então, a gente ainda precisa do capitalismo. Eu entendo isso. Hoje em dia eu entendo melhor isso até do que na época que eu estudei sobre isso. No trabalho lá, que eu chorei a beça. Mas, então, aqui no Brasil é tipo assim, a educação é essa, é isso que você vai aprender. Se você é inteligente, você aprende. Se você não é inteligente, você não aprende, você tem que se adaptar ao professor. Meu jeito de ensinar é esse, se você aprendeu ou não, o problema é seu. Tipo isso. Eu não vejo o aluno poder... Não, eu quero aprender sobre isso, eu quero aprender sobre aquilo, eu não quero aprender sobre isso aqui é chato pra mim, sabe? Não tem essa liberdade no aprendizado, e isso reflete lá na frente, porque você acaba tendo quase pouca mão de obra qualificada por causa disso. Poucos são aqueles que conseguem, no nosso sistema, se destacar. E dizer, não, eu consegui aprender o mínimo que eu precisava para entrar numa faculdade, para aí sim eu me especializar. Sabe, a gente precisa da faculdade para se especializar, um técnico no ensino médio para se especializar. E lá ele já começa a se especializar desde cedo, tipo... Se eu me interesso por isso, eu já começo a fazer trabalho nessa área e meus professores não ficam me enchendo no meu saco. Lógico, eu tenho que aprender o mínimo, de um pouco de cada coisa, mas não ficam insistindo tanto que eu tenho que gostar de todas as matérias, por exemplo, sabe?
E eu acho isso muito interessante lá por causa disso. E isso reflete na faculdade. E também nas pessoas com deficiência. Por que eu chego nesse ponto? Por exemplo, a primeira faculdade para surdos no mundo é americana. É Gallaudet. Gente, eu tô conseguindo falar direito, né? Foi a primeira universidade nos Estados Unidos, no mundo, feita só para surdos. Eles têm lá não só escola para surdos, eles têm uma faculdade inteira feita somente para surdos. E vocês falam, mas como assim uma faculdade somente para surdos? Isso não tem a ver com inclusão. Aí que eu vou chegar no ponto. Quando eles têm uma educação de qualidade pro surdo, eles não veem o surdo como coitadinho. Não que os surdos do Brasil sejam coitadinhos. É porque realmente, como que você vai ser o que você quiser na vida se você... Pra começar, gente, eu dei aula para surdos. Eu tinha alunos que eles queriam ser militares. Eles viam os filmes e ficavam encantados com a carreira militar. E eu era obrigada a dizer para eles assim, olha só, como vocês são surdos, se vocês fizerem o alistamento, vocês não vão ser chamados. E se vocês quiserem ser, por exemplo, policial, vocês vão ter que trabalhar na parte interna. Vocês não vão poder trabalhar com arma de fogo na rua, tipo. E isso eles achavam um absurdo, porque nos Estados Unidos o surdo pode ser policial, o surdo pode ser piloto de avião, pode ser motorista de ônibus. E no Brasil, sabia que é proibido? O surdo só pode ser motorista em carros, tipo, carros particulares. Eles não podem ser motorista de ônibus, motorista de, acho que de caminhão, nem de van, sabe, veículos assim de transporte público. Eles não podem ser motoristas de transporte público. Os surdos não podem pilotar avião aqui no Brasil. Sabe, são várias coisas que nos Estados Unidos podem. Porque eles não veem os surdos como coitadinhos. Pelo contrário, eles dão uma educação de qualidade. Se o surdo, se a família quiser que ele faça uma educação separada, eles dão aquela educação. Não, essa educação é voltada para eles aprenderem. E na faculdade, eles têm uma faculdade inteira com de todas as profissões eles podem escolher. Eles veem qual é o potencial daquele surdo. Olha, esse surdo aqui, ele é excelente em matemática. E ele, assim, ele tem uma visão muito boa. Ele deve desenhar, que é uma maravilha. Você quer ser arquiteto? Você quer fazer o curso de arquitetura? Esse surdo aqui já tem dificuldade em matemática, mas ele é criativo. Você quer trabalhar em quê? O que você acha dessas profissões aqui que nós temos para te apresentar? E com isso, eles formam profissionais. Então lá, até os autistas lá, e as pessoas com síndrome de Down, como é que eu vou dizer? Com mais necessidade de suporte, com mais comprometimento intelectual, inclusive, eles conseguem empregos com mais facilidade que no Brasil. No Brasil precisa ter cota e ainda assim, mesmo com cota, é algo muito complexo. Quando o surdo consegue um emprego, geralmente é um subemprego. Ou então, existe o INES, lá tem faculdade, Gabi. Ok. E 50% das vagas são reservadas para os surdos. Ok. Mas lá só tem 2 cursos. De pedagogia bilíngue e de bacharel em Libras. Tirando ou licenciatura em Libras, não sei. Mas a pedagogia bilíngue e Libras. Tirando esses 2 cursos, eles têm que estudar numa faculdade regular com um intérprete. Eles não podem, como é que diz? Estudar numa faculdade que seja pensada exatamente para o público deles. Para a forma deles de aprender. Entende isso? Eu sei que é meio estranho para quem não conhece, mas sim, nos Estados Unidos a educação para os surdos é mais específica para eles. E no Brasil, quando a gente tenta fazer uma educação para os surdos específica, a família não entende. Às vezes a família não aceita. A família quer, se é inclusão, meu filho tem que estar na mesma sala que o fulaninho também tá. Tá, mas ele não vai aprender nada naquela sala. O que vai adiantar ele estar naquela sala? Ele vai aprender a socializar. Socializar vai deixar com que ele aprenda muitas coisas importantes, mas é importante socializar. Porém, ele vai conseguir ter uma boa profissão, aprender a ler e escrever,
fazer todos os cálculos, sabe? Pensa assim, no básico, assim, é complicado, mas e se seu filho tiver uma boa base e aí ele for para uma inclusão? O primeiro sistema que tinha aqui em Maricá, por exemplo, era até o quinto ano, a criança tinha a opção da turma bilíngue e a partir do sexto ano ela ia para uma turma inclusiva com intérprete. E já tinha até uma base para entender o intérprete, para acompanhar aquela turma. E lógico, dentro de uma escola regular, ela sempre socializava com os outros alunos o tempo inteiro. O recreio era junto com outras famílias, podia ter educação física junto com outras turmas, recreio com outras turmas, as festas eram com as outras turmas, tudo era junto com as outras turmas, não era separado. Mas eles estavam na hora de aprender com tudo aquilo voltado para o que eles precisavam, sabe? Então eu sou muito a favor das turmas bilíngues para surdos, nesse ponto, e eu fico muito triste quando as famílias não aceitam, sabe? E não entendem isso. Preferem que o seu filho chegue no ensino médio sem estar passando direto, porque é aluno com deficiência, eles saem passando direto. E aí, ele agora ele é um adulto e não sabe nem ler mensagem direito. Poxa, que pena, né? Acho que ele devia ter tido uma educação diferente. Não foi uma educação de qualidade para ele. Mas muitas vezes foi até oferecido e a mãe que não aceitou, a família que não aceitou, o pai que não aceitou, tio, vó, seja quem for. Então, assim, é muito complicado, sabe? E eu vejo que os estudos que venceram na vida, digamos assim, que conseguiram fazer faculdades antigamente, não, mas assim, sabe? Os estudos que fizeram faculdades sem ser no INES, né? Que fizeram faculdades e pós-graduações e se formaram em várias profissões diferenciadas e que hoje geralmente são surdos que oralizam, que fazem leitura labial e ainda assim se esforçaram pra caramba e não foi nada fácil a vida deles. Nada fácil. Então, eu, eu queria muito, sabe? A gente, esse é o Dino, ele é um dos meus extintóis. Eu uso ele pra me regular. Eu queria muito, sabe, que eu pudesse ser mais autista. Do jeito que eu sou de verdade. Sem ter vergonha. E você fala, mas só pra você não ter vergonha. Mas sabe que é uma coisa que já tá implícita que você faz sem pensar? Tem momentos que eu sou eu mesma. E meu autismo fica bem na cara. E tem momentos que eu me mascaro. Sem nem perceber que eu tô mascarando. E tem hora que eu autismo escapole assim, sem eu nem perceber que tá escapulindo também. Quando eu não quero que ele escapule. Que ele dê uma escapulida, sabe? Eu não quero que ninguém perceba e ele vai lá e escapole. Mas ao mesmo tempo tem momentos que eu poderia ser eu mesma. Não tem problema, eu tô num lugar que ninguém me conhece, qual é o problema de eu ser eu mesma? Mas ainda assim, eu às vezes é algo que eu demorei tanto para aprender, mas que foi absorvido pelo meu corpo, um sistema de autodefesa para se parecer mais com os outros. E eu acabo às vezes sabendo que isso não me faz bem, sabe? Então, a minha reflexão é que, apesar dos Estados Unidos, eu acho que o bullying lá ser pior do que no Brasil, eu acho que lá, na vida adulta, os neuroatípicos, os neurodivergentes, as pessoas com deficiência, são mais aceitas do que elas são. Não na infância, não na escola. E também, talvez, pelas famílias. Acho que lá as famílias não cobram tanto que os filhos deixem de ser, eles percam a própria personalidade para se tornar algo que a família quer, ou que a sociedade quer. Ou não, ou as famílias daqui às vezes nem querem isso, mas às vezes as famílias daqui não se tocam que isso está acontecendo. Tipo, lá as famílias de lá se preocupam de, não, filho, você tem que ser você. Se estão te fazendo isso, eu vou te defender. Tipo, estou falando isso de você. Eu confio na educação que eu te dei. Se eu descobrir que você tá certo, que não é algo que eu tenho que te corrigir, eu vou te defender sim, tipo, de bons pais, né? Lógico que lá também tem péssimos pais. Mas aqui no Brasil eu vejo que, assim, às vezes os pais nem percebem que a escola e os amigos e a família estão transformando essas pessoas em falsas. Em pessoas, não é falsas do mau sentido, não, mas falsas.
Eu acho que no Brasil as pessoas são muito falsas, elas tentam aparecer coisas que elas não são. Às vezes não é de propósito, como eu falei, e às vezes é de propósito sim, né? Tem pessoas que são falsas de propósito, mas o que eu quis dizer é que as pessoas às vezes são ensinadas a serem falsas, entendeu? A gente é visto como talvez a população que mais bem recebe as pessoas no mundo. Eu vejo muita gente, tipo, sorrindo quando a pessoa vai embora. Que horror, que eu tive que aguentar aquela pessoa. Sabe? E aí a gente é tido como os bons. Eu esqueci qual é o nome de quando você visita, quem te recebe é o quê? Gente, eu esqueci. Mas falam que a gente é essa palavra aqui no Brasil, né? Que a gente recebe os turistas muito bem, que a gente trata todo mundo muito bem. Lógico que a gente é legal, que a gente é simpático, que a mistura na nossa cultura ajuda muito nisso. Ajuda. Essa parte boa. Mas que às vezes a gente se faz para que os outros. Acho que assim, não eu, não você, mas os brasileiros se fazem para parecerem gente boa para quem vem de fora, para agradar o turista e de vezes sendo até o que eles não querem ser, fazendo coisas que eles não querem fazer, falando o que eles não querem falar, ao invés de serem eles mesmos. É umas coisas esquisitas, talvez paradoxas. Liga não, gente. Esse vídeo é meio filosofando. É um vídeo muito louco, eu acho. Um dos vídeos mais loucos que eu gravei. Mas talvez um vídeo que eu esteja falando uma coisa que vem do meu coração. Talvez eu esteja totalmente equivocada. Mas é algo que eu sinto que eu queria ser mais eu mesma. No meu dia a dia. Com todas as pessoas e em todos os momentos. Eu não queria ser várias personagens. Como eu sempre fui desde a infância. Eu sempre tive vários personagens. Eu era uma Gabi na escola, uma Gabi na família, uma Gabi na rua, uma Gabi no centro espírita, uma Gabi na família na casa do vizinho, uma Gabi em cada lugar. Isso é tão cansativo. Só para tentar agradar os outros. Ou talvez isso seja uma coisa minha e dos outros autistas não tenha nada a ver com a minha família, sabe? Pode ser que não tenha nada a ver com a minha família. Bem que eu acho que tem um pouquinho assim. Não na parte da minha mãe e do meu pai. Eu acho que a minha irmã sempre. Mas eu não sei, eu acho que não é por mal. Eu acho que a minha irmã, ela queria que eu não fosse tão zoada, que as pessoas não me achassem tão esquisita. Então ela quis meio que me ensinar a ser alguém melhor. Só que ela, eu acho que quando ela tentou me ensinar alguém a ser alguém melhor, ao mesmo tempo que ela sempre foi muito original, ela sempre foi muito ela mesma, ela nunca aceitou que alguém ensinasse ela a ser quem ela não fosse. Ela sempre falou pra mim que eu tinha que ser eu mesma, na adolescência, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, não foi isso que ela me ensinou na prática. Porque ela sempre tentava me corrigir. Sempre tentava me ensinar as coisas e fazia com que eu não fosse eu mesma. E às vezes minha mãe embarcou um pouco nessa. Eu não sei se foi minha mãe que embarcou, se minha mãe também concordava, ou se. Não sei dizer. Por exemplo, quando eu só queria usar rosa e elas falavam pra mim pra eu não usar tanto rosa, porque eu parecia muito mais infantil quando eu usava cor rosa o tempo todo. Eu só queria vestir rosa. Só queria ter tudo rosa. E elas não me deixavam muito. Elas tentavam diminuir o máximo possível das minhas coisas, a quantidade de coisas rosas que eu tinha. Quando elas falavam que eu não tinha que ter coisas muito infantis, muito fofas, porque eu já era muito pequenininha, já tinha cara de criança, então já falava com a voz muito infantil. Minha voz era muito infantil. A voz eu tive que aprender, né? O teatro, sabe? Eu acho que o que me ajudou muito no masking, apesar de ter me ajudado muito na vida, o ruim do teatro acho que foi ter me ajudado no masking. Foi a única coisa ruim que eu acho que o teatro fez pra mim, que o teatro fez muito bem pra mim. Eu amei fazer teatro na minha adolescência, no início da minha vida jovem e adulta, né? O teatro me fez muito bem, eu fiz muitas amizades no teatro, eu me descobri talentos no teatro que eu tinha, né? Que eu tenho. Eu gosto muito da arte, sabe? O teatro me ajudou muito a perceber isso, que eu sou
muito artista. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu aprendi a fazer masking no teatro. Eu aprendi a ter uma voz que não era a minha voz. Eu aprendi a ter voz de pessoa adulta, para agradar as pessoas. Eu fui ensinada desde criança, pela sociedade inteira, não pela minha família, que as pessoas que não sabem olhar nos olhos, as pessoas não acreditam nelas. Então, se você quer que as pessoas acreditem em você, você tem que olhar nos olhos dela. Minha mãe aprendeu isso, né? Da sociedade e a sociedade tentou fazer a mesma coisa comigo e, sabe, o forçar a ser uma pessoa que você não é tão triste. Talvez hoje em dia, se eu não tivesse mascarado tanto, talvez não percebesse meu autismo na infância, porque na infância eu não sabia mascarar. Mas talvez eu tivesse descobrido o autismo mais cedo. Com um conhecimento que já tinha quando foi o início da minha fase adulta, talvez. Sei lá. Eu queria tanto que, na minha época, existisse diagnóstico de autismo no Brasil, como existe hoje em dia. Queria que eu pudesse ser mais eu mesma, ao invés de me forçar tanto a não ser eu mesma, de chegar a me perder e não saber mais quem sou eu mesma. E ter que me redescobrir. Eu tenho muito medo de uma coisa que muitos autistas adultos, que acontece com muitos autistas adultos, quando depois de receber o diagnóstico, que as pessoas falam, ai, você se tornou mais autista agora. Eu tenho medo de que me soltar demais e as pessoas dizerem que eu tô se parecendo mais autista do que eu era. Mas eu sempre tendo sido assim. Eu não sei explicar. Eu tenho muito medo ainda da opinião dos outros. Eu ainda penso muito na opinião dos outros. Eu fui ensinada, ou talvez não. Talvez a minha própria jeito rígido de ser. Talvez minha rigidez cognitiva me ensinou a ser uma pessoa que queria agradar aos outros. E para isso eu tinha que me moldar aos outros. Acho que isso não tem nada a ver com a minha família, tem mais a ver com a minha personalidade, porque minha família não é assim. Minha mãe e minha irmã mesmo, que são muito autoritárias, elas não são assim, elas nunca me ensinariam isso, na verdade. Mas pra agradar elas, eu aprendi isso, entendeu? Eu queria muito agradar elas. Eu queria muito ser a filha querida, perfeita. Queria ser a irmã. Eu queria que a minha irmã gostasse de mim, sabe? Na minha infância. E a minha irmã não demonstrava isso na infância nem na adolescência. Então, hoje em dia eu sei que ela gosta de mim do jeitinho dela. Mas na época eu não entendia isso e eu achava que ela não gostava de mim pelo jeito que ela me tratava. E eu queria muito que ela agradar ela, eu queria muito que ela gostasse de mim. E eu não conseguia agradar ela de jeito nenhum, porque ela brigava o tempo inteiro comigo. Tudo que eu fazia era esquisito pra ela, tudo que eu fazia era imperfeito pra ela, tudo que eu fazia pra ela não prestava, então eu queria muito agradar ela, sabe? Minha mãe não me cobrava tanto, eu acho. Eu me cobrava muito mais. Mas a minha irmã me cobrava e não era culpa dela. Não culpo ela hoje em dia, eu entendo que é o jeitinho dela de ser. E tudo bem. Eu é que a nossa combinação de ser tão diferentes uma da outra que fez com que isso fosse desse jeito, sabe? Talvez se eu fosse mais, se eu tivesse prestado atenção mais no, na forma única que ela é e na forma, no orgulho que ela tem de si mesma, sabe? No jeito dela de ser ela mesma, não importa o que os outros digam, não ter vergonha de nada, e sempre ser autêntica, original. Se eu tivesse prestado atenção nessa parte da minha irmã, talvez eu até te conseguisse agradar muito mais ela do que eu tentando ser uma pessoa que eu não era. Mas eu acho que eu tentei agradar minha irmã do jeito errado, a minha vida toda. Acho que foi isso. Mas eu gosto muito da minha família. E eu gostaria muito de que minha família chegasse um dia pra mim e me falasse assim: olha, seja você mesmo e nós não vamos te zoar. Nós não vamos rir de você. Nós não vamos implicar com você. Nós não vamos mandar você parar de fazer alguma coisa.
Só seja você. Eu queria muito, sabe? Eu sei que minha mãe estuda muito sobre autismo e ela hoje em dia me entende muito. E que ela não tá me questionando sobre. Ela não me questiona quando eu tenho uma estereotipia, por exemplo, perto dela. Mas eu acho que eu tenho medo de me soltar na frente dela e minha irmã aparecer do nada, sabe? Eu não sei, é meio que. Eu entro lá em casa, não sei se é pela casa também, se é a casa que eu e minha irmã crescemos juntas, né? Então, tipo, eu entro lá e eu me travo só por entrar. Mesmo que eu tenha sido eu mesma lá. A minha infância inteira, porque eu sempre fui esquisita a minha infância inteira. Ai, sei lá, é tão. A vida é tão complexa. E eu gosto muito de filosofar, gente. Eu tô maluca. Eu não tenho conseguido. Eu tenho estado num momento da minha vida que eu tô voltando a ser o que eu. Talvez eu esteja voltando a ser eu mesma, sabia? Porque eu tinha parado de ficar refletindo demais sobre as coisas e de conversar sozinha demais. Eu diminui muito isso há poucos anos, muitos não. E eu acho que eu tô voltando a parar no meio do banho e ficar viajando, sabe, nos meus pensamentos, ensaiando as coisas demais, mas não com o jeito que era antes, não para agradar os outros. Apesar de eu ainda me preocupar em agradar os outros, eu detesto atrapalhar as pessoas, eu detesto ser inconveniente. Acho que a minha personalidade mesmo que me tornou essa pessoa que não sabe fazer magic, mas que tenta o tempo inteiro. E aí eu nunca sou autista demais. Não, autista demais não. É, mas estranha demais. Tipo assim, como é que eu vou explicar? Não, não é isso que eu quis falar. Vou consertar, começar de novo. Eu nunca sou eu demais, mas também eu não consigo ser normal, entendeu? Eu sempre sou estranha, esquisita. Não sou normal, digamos assim. Mas, ainda assim, eu sou. Eu não consigo ser eu mesmo. Acho que isso é da minha personalidade, não tem nada a ver com família nem nada, sabe? De, de não conseguir ser eu mesmo. De ter vergonha de ser eu mesma. E aí eu tento ficar sendo uma pessoa que eu não sou e eu não consigo nem ser o que as pessoas querem que eu seja e nem ser eu mesma. Isso. Agora sim eu acertei a frase. É isso que eu queria dizer. Eu fico tanto tentando ser alguém que eu não sou que eu me perco tanto nessa tentativa que eu não sou nem o que as pessoas querem que eu seja e nem sou o que eu queria que eu fosse. Eu fico no meio termo de não ser nem uma coisa nem outra, eu não consigo nem uma coisa nem outra. E aí eu fico sendo uma pessoa que eu não sou, mas eu continuo não sendo quem as pessoas queriam que eu fosse. Então, tipo, é meio que em vão a minha tentativa, meio que não tem lógica. E por que eu sou assim? Eu não sei. Eu não sei por que eu me preocupo tanto em agradar os outros. Eu não sei por quê. Eu não queria ser assim. E quando eu ouço das pessoas, seja você mesmo, e que eu quase não escuto isso de ninguém, eu acho que é muito raro eu ouvir que eu posso ser eu mesma. E quando as pessoas dizem que eu posso ser eu mesma, eu, tipo, nem eu mesmo sei ser mais eu mesma, entendeu? É, eu tô tentando voltar a ser eu mesma, mas eu tô com dificuldade. Acho que é isso o resumo da história. Acho que. Ai, ai. Desculpa, gente, pelo vídeo longo. Gente, 1 hora aqui falando, devaneando. Mas essa sou eu de verdade. Eu sempre fui de devanear muito. Minha vida inteira, sério. Eu gostava muito de ficar em casa sozinha por causa disso. Eu ficava conversando sozinha, ficava conversando com o espelho e ficava devaneando sobre a vida. E eu sempre criei histórias na minha cabeça pra ir no banheiro, pra dormir. E quando eu tava sozinha em casa também. Isso era divertido, era legal. E desculpem mesmo pelo vídeo longo. E eu não devia pedir desculpa, sabia? Porque se a pessoa não quiser assistir, a pessoa não vai assistir, pronto. Se a pessoa quiser acelerar, a pessoa vai acelerar e pronto. Se ninguém quiser assistir o filme, o vídeo, qual o problema? Pelo menos eu gostei de fazer.
Eu vou postar se eu quiser. E vai assistir quem quiser. E ponto final, né? Mas sabe, é mais fácil pensar assim, mas não, eu tô sempre pedindo desculpa o tempo inteiro. Eu tenho mania de pedir desculpa. Sério, eu sou viciada em pedir desculpa. Então, gente, desculpa, o vídeo já tá longo e eu preciso dormir. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.